O Apocalipse de Adão. O Apocalipse que Adão revelou a seu filho Sete, no 70º ano. Ele disse: escuta as minhas palavras, meu filho Sete. Origens. Quando Deus me criou da terra, juntamente com tua mãe Eva, passeávamos eu e ela na glória que ela havia enxergado no éon do qual viemos. Ela me ensinou uma palavra de conhecimento do Deus eterno. Assemelhávamos-nos aos grandes anjos eternos. Éramos, com efeito, maiores do que o Deus que nos havia criado e do que as forças que com ele estavam, e que nós não conhecíamos. Então, irado, o Deus Arconte dos éons e das forças dividiu-nos, tornando-nos 2 éons. Desse modo, a glória que habitava em nosso coração abandonou a mim e a tua mãe Eva, e com ela a glória se extinguiu o primeiro conhecimento que aflorava dentro de nós. Adão, Eva e Sete. Ela abandonou-nos e entrou em outro grande éon e em outra grande geração que não tinha provindo do éon do qual nós viemos, eu e Eva, tua mãe. E ele, o conhecimento, entrou na semente dos grandes éons. Por este motivo, eu mesmo te atribuí o nome daquele homem, que é a semente da grande geração que dela deriva. Desde aquele dia, o conhecimento eterno do Deus da verdade se afastou de mim e de tua mãe Eva. Desde então fomos instruídos sobre as obras mortas, como homens. Então conhecemos o Deus que nos havia criado, porque não éramos estranhos às suas forças, e servímo-lo com temor e em escravidão. Após estes acontecimentos, o nosso coração mergulhou em trevas. Então, no pensamento de meu coração adormecido, eu vi 3 homens à minha frente, mas não pude reconhecer-lhes o aspecto. Com efeito, eles não pertenciam às forças do Deus que me havia criado. Em sua glória, eles eram maiores do que tais forças. Estes homens falaram e disseram-me: Adão, acorda do sono de morte. Ouve-nos a propósito do éon e da semente daquele homem no qual se instalou a vida que se afastou de ti e de tua companheira Eva. Ouvidas estas palavras daqueles grandes homens que diante de mim se encontravam, nós, eu e Eva, suspiramos em nosso coração. Mas o Senhor, o Deus que nos havia criado, apareceu diante de nós, disse-nos: Adão, por que suspirais em vosso coração? Não sabeis que eu sou o Deus que vos criou? Insuflei em vós um sopro de vida para que fosseis alma vivente. Nossos olhos então se enevoaram. O Deus que nos havia concebido criou de si um filho e de Eva, tua mãe, por causa desta concepção. Depois meu pensamento foi contaminado e, na minha loucura, experimentei um doce desejo por tua mãe. Então, o vigor do nosso eterno conhecimento nos abandonou e adveio-nos a fraqueza. Em consequência, os dias da nossa vida tornaram-se breves. Reconheci assim ter caído em poder da morte. E agora, meu filho Sete, revelar-te-ei o que me deram a conhecer aqueles homens que há pouco vieram à minha presença. Dilúvio e divisão de homens. Quando tiverem acabado os tempos desta geração, quando tiverem chegado ao fim os anos desta geração, então Noé, servo de Deus, porque intensas chuvas desabarão do Deus onipotente com o fim de destruir toda a carne da terra, por meio de tudo o que circunda, bem como as pessoas advindas da semente daqueles homens, aos quais foi legada a vida do conhecimento, proveniente de mim e de Eva, tua mãe, porque a ele eram estranhos. Em seguida a esses acontecimentos, grandes anjos virão. Estes introduzirão aqueles homens no lugar onde mora o Espírito da vida.
se aperceberam da grande glória daquele repouso. Então as fortes chuvas precipitar-se-ão do céu sobre a terra, e toda a carne desaparecerá na água. Então Deus aplacará a sua cólera e sobre a água derramará a sua força. Ele, por meio da arca, dará força a seus filhos e às mulheres destes, e os animais com os quais se haviam deleitado, e às aves do céu, que havia chamado e colocado sobre a terra. A Noé, que as futuras gerações designarão Deucalião, Deus dirá: Vê, eu te protegi na arca, e com tua mulher, teus filhos, as suas mulheres, os animais e as aves do céu, que tu chamaste e colocaste sobre a terra. Por isso, a ti e a teus filhos eu darei a terra. Sobre ela, tu e teus filhos dominareis soberanamente. De ti não sairá, advinda daqueles homens, semente alguma que não venha à minha presença em outra glória. A geração de Sete. Então eles serão como as nuvens da grande luz. Virão aqueles homens que haviam sido distinguidos por meio do conhecimento dos grandes eons e dos anjos. Apresentar-se-ão a Noé e aos eons. Mas Deus dirá a Noé: Por que motivo te afastaste daquilo que eu te disse e criaste outra geração, ultrajando a minha força? Então Noé responderá: Perante o teu poder atesto que a geração destes homens não surgiu de mim, nem de meus filhos, mas do conhecimento. Ele libertará esses homens, introduzi-los na sua terra, uma terra digna deles. Construirá para eles uma morada santa, e por esse nome eles serão conhecidos. Aí habitarão durante 600 anos com um conhecimento imortal. Com eles morarão anjos da grande luz. Em seu coração fiada haverá de indigno, mas unicamente o conhecimento de Deus morará dentro deles. Noé e sua geração. Então Noé dividirá toda a terra pelos seus 3 filhos, Cã, Jefté e Sem. A eles dirá: Ouve, meus filhos, as minhas palavras. Eis que dividi a terra entre vós. Agora, porém, serviu o Criador com temor e em escravidão ao longo de todos os dias da vossa vida. Que a vossa semente não se afaste da presença de Deus onipotente. Então Sem, filho de Noé, dirá: A minha semente será do teu agrado, assim como da tua força. Sê-la-á com a tua mão forte, com o temor divino e com o mandamento, para que toda a semente de mim saída não se afaste de ti e do Deus onipotente, mas sirva humilde e temerosamente com o seu conhecimento. Depois virão outros da semente de Cã e Jefté. Virão 400.000 homens, entrarão em outra terra e morarão com aqueles homens que surgiram do grande e eterno conhecimento, porque a sombra da força deles protegerá contra qualquer malefício e com qualquer cobiça imunda todos os que com eles tiveram morado. Então a semente de Cã e Jefté formará 12 reinos, e a semente deles entrará no reino de outro povo. Então os arcontes dos eons decidirão relativamente a quantos tiverem abandonado o conhecimento morto em favor dos grandes eons da imortalidade, e apelarão para o seu Deus Saclá. Irão até as forças para acusar os homens grandes que se encontraram na glória delas. Dirão a Saclá: Que é a força desses homens que vieram à tua presença, que ficaram presos entre a semente de Cã e Jefté, que atingirão o número de 400.000? Foram introduzidos em outro eon diferente daquele do qual surgiram, tendo arrastado toda a glória da tua força e domínio da tua mão. De fato, a semente de Noé, através de seu filho, executou plenamente a tua vontade, e assim fizeram todas as forças que se encontraram nos eons em que domina o teu poder,
enquanto que esses homens e todos os que residem na glória deles não executaram a tua vontade. Pelo contrário, suprimiram toda a tua grandeza. Fogo e betume. Então o Deus dos eons dar-lhes-á alguns dos que o servem. Eles irão para aquela terra na qual se encontram os homens grandes, que não se mancharam e não se mancharão de qualquer baixeza, já que a sua alma não veio de uma mão imaculada, mas surgiu de um forte comando de um anjo eterno. Então, sobre aqueles homens serão lançados fogo, enxofres e betume. Fogo e névoa descerão sobre aqueles homens, e os olhos das forças dos portadores da luz ficarão cegos, de modo que nesses dias os eons não poderão enxergar por meio deles. Descerão grandes nuvens luminosas, e sobre elas descerão outras nuvens luminosas, provenientes dos grandes eons. Descerão Abrasaques, Sablô e Gamaliel, e libertarão aqueles homens do fogo e da cólera. Levá-los-ão às alturas que superarão as dos eons e a dos arcontes das forças. Libertar-los-ão, dar-lhes-ão a eterna glória da vida e introduzi-los-ão na força dos eons. O eon indestrutível é a morada daqueles grandes portadores da luz, dos anjos santos e dos eons. Os homens tornar-se-ão semelhantes aos anjos, uma vez que a estes não são estranhos, e também porque agem por intermédio da semente indestrutível. Últimos choques entre as duas gerações. Pela terceira vez tornará a passar com grande glória o portador da luz do conhecimento para deixar atrás de si um testemunho da grande semente de Noé e dos filhos Cã e Jafé, para deixar atrás de si árvores frutíferas. Ele salvará suas almas do dia da morte, pois que toda criatura vinda à terra morta passa a estar sob o poder da morte. Mas todos os que meditam em seu coração sobre o conhecimento do Deus eterno não perecerão, ainda que não tenham recebido o espírito desta autoridade soberana, uma vez que o receberão de um sábio anjo eterno. Descerá depois o grande portador da luz do conhecimento sobre a criatura morta, que será destruída por obra da descendência de Sete. Ele executará prodígios e produzirá sinais para a confusão de suas forças e de seus arcontes. Então, abalado, o Deus das forças dirá: que forças é a deste homem que é superior a nós? Consequentemente, uma grande cólera se manifestará contra aquele homem, e a glória se retrairá para o interior das casas santas, por ele escolhidas para ela. Mas as forças não a enxergarão com os seus olhos, nem verão o portador da luz. Então elas atormentarão a carne do homem sobre o qual desceu o Espírito Santo. Descida do portador da luz.